Fala aí, galera botafoguense, tudo beleza, rapaziada? O Fluminense, meu irmão, vulgo o quarto melhor time do mundo, foi eliminado pelo Vascão da Gama, meu irmão. O Vasco está na final da Copa do Brasil. E apesar dos resultados não terem sido tão bons pro Fogão, podemos agora, enfim, descansar de férias. Ano que vem a gente vai jogar a pré-Libertadores. Eu vou trazer pra vocês as reações tricolores aí que tiveram que calçar a sandalinha da humildade, meu irmão. Foram eliminados nos pênaltis pro Vasco, eles pipocaram geral, Canóbio, John Kennedy. Rapaziada, inclusive este tricolor aqui vai ter que dançar na boquinha da garrafa com a camisa do Vasco. Meu irmão, o bico da canela amanhã vai estar imperdível. Rapaziada, tô deixando aí o Mercado Pago alguns produtos, caso você tenha interesse. Só de você clicar você já me ajuda. Às vezes você vai lá e compra alguma coisa de Natal, você vai estar ajudando aí o React do Vitão, beleza, rapaziada? Agora, sem mais enrolações, link dos canais na descrição. Bora pro vídeo que tá muito bom. Mas esse 2025 acaba, Chico, eu não quero mais. Eu não quero mais, eu quero ir pra minha cama. Eu não vou nem tomar banho, eu quero ir pra minha cama. Posição fetal, cara, posição fetal. Não podia ter sido no tempo normal. Não podia ter sido no tempo normal. Tem que castigar, tem que fazer sofrer mais. Não, você tem que sofrer, você tem que ter esperança até o último minuto, até o último segundo. Puma Rodrigues, Fábio tá no meio do gol. É contigo agora, Fábio. É contigo, salva a gente. Salva a gente, Pra Fábio. bola, Puma. Fábio pegando, continua. Perna direita, é gol do Vasco. O Fluminense está eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis. Canóbio e John Kennedy perderam. O Fábio pegou o dele, fez a sua parte. E o Fluminense está eliminado. Fez o resultado que precisava. Fluminense, tá? É uma eliminação muito doída para o Fluminense, porque encerrar o ano dessa maneira não era nem de longe a maneira a qual o Fluminense merecia encerrar esse ano. Terminar o ano sendo eliminado pelo Vasco, numa semifinal, vendo o rival indo para a final da Copa do Brasil e a gente ser eliminado. Essa primeira análise aqui, ela não é uma análise do ano. Essa primeira análise aqui, ela não é uma análise da temporada. Ela não é uma análise do presidente. Ela não é uma análise do treinador. Ela é uma análise do jogo de hoje. Do jogo de hoje. E a verdade é que do jogo de hoje e do jogo de quinta, né? Acho que é a mistura dos dois. Porque a verdade é que nesses dois jogos, o que ficou provado foi que aquele gol no finalzinho do jogo passado condicionou muito o confronto. Porque o jogo de hoje foi muito igual, mas com o Fluminense um pouco superior. E se eu tenho certeza que se tivesse 1 a 0 com o Vasco perdendo, talvez o Fluminense fizesse mais hoje. A verdade é que 1 a 0 de hoje, ele é justo pelo que foi o jogo. O Fluminense foi melhor do que o Vasco. Mas sem dúvida nenhuma, poderia ter feito mais no primeiro jogo. E foi a sina do Fluminense nos 2 mata-matas que teve no ano. Os 2 mata-matas. Se tivesse feito um pouco a mais contra o Lanús na Argentina, estava na semifinal, talvez na final, talvez com a faixa de campeão da Sul-Americana. Se tivesse feito um pouco a mais na ida contra o Vasco também. No jogo de hoje, algumas coisas ficam provadas. Ficam provadas pelo jogo de hoje, que não pode haver discussão sobre manter 2 centroavantes que passam 6 meses, praticamente, sem fazer gol no elenco. Essa é a primeira discussão. O Everaldo tem que sair do Fluminense e o John Kennedy tem que sair do Fluminense. Dito isso, o John Kennedy não conversa com o Everaldo. De herói a vilão. O que o John Kennedy fez aqui hoje, mais uma vez, a entrada dele aniquilou a marcação alta do Fluminense. Com 15 minutos de jogo, o Fluminense não conseguia roubar mais uma bola no campo de ataque. O Fluminense teve problemas. No primeiro jogo, a gente falou aqui, Lessa. O Freitas foi um grande problema do primeiro jogo. Vários jogadores jogaram mal, mas o Freitas foi mais decisivo. O problema não é de 1, 2 jogadores só. Mas algumas constatações vão precisar ser feitas. E a primeira dela é que o Fluminense apareceu, o Matheus Montenegro, que na entrevista pra gente não falou um erro que cometeu, a gestão do Mário tinha cometido, a qual ele era vice, agora ele é presidente, é botar a cara e falar bem assim, gente, a primeira oportunidade que tiver, a gente errou no planejamento. A gente errou no 2025 ao analisar que com o Everaldo a gente supriria o Cauã Elias e tendo uma oportunidade no meio do ano, com o John Kennedy, a gente resolveria os nossos problemas do segundo turno. O Fluminense precisa mudar não tudo, porque como eu falei, a análise do ano ela não é negativa. O Fluminense vai até a semifinal do Mundial, o Fluminense fez um bom campeonato brasileiro, mas na hora da decisão, na hora de decidir, a gente passou o mata-mata inteiro sem o centroavante fazer gol. E ninguém
consegue sustentar tanto tempo ganhando o jogo sem centroavante fazer gol. Isso é muito difícil, Vitor Lessa. A indignação, ela é justa de qualquer torcedor que reclamar de alguma coisa ao ser eliminado. Pro Vasco, que tinha até enfrentar a gente, e nesse momento tem ainda. Dos últimos 9 jogos, o Vasco perdeu 7. 7. E o único que perdeu pra gente era o que podia perder e levar pros pênaltis ainda. O Fábio fez a parte dele. Goleiro entra em decisão pra pegar um, porque a obrigação é do jogador de fazer. O Fábio fez a parte dele. Que Lessa, passando a bola pra você. Verdade é que o Fluminense é um grande freguês do Vasco, não importa as condições, né? Você não teria nem decisão se o Fábio não joga. Não. Tinha acabado. Tinha acabado no tempo normal. Você falou algumas coisas importantes, Dessas 9 derrotas, dessas 7 derrotas do Vasco aí, a única que eles venceram foi contra o Fluminense também. As coisas que eu penso, o ano ele termina com um gosto muito amargo. É muito amargo. Era um risco. Amargurado. Extremamente decepcionante ser eliminado numa semifinal, sabendo que era uma final que o Fluminense tinha totais condições de chegar, assim como tinha condições contra o Lanús. O ano todo não foi uma merda. O ano quase. Mas o Fluminense paga, e hoje a conta chegou da pior maneira possível. Eu já tinha falado isso no jogo de quinta-feira. Seria um fato. Se o Fluminense chega na final da Copa do Brasil, ganha o título da Copa do Brasil, com o 5º lugar no Campeonato Brasileiro, tendo o centroavante que tem, o banco que tem, pode fazer um busto, a estátua não, mas um bustozinho do Zubeldia. Em alguns momentos o Renato também. Porque é um negócio... Chegou até aqui com o Renato. Sim, é justo, exato. O Renato também fez parte disso. Porque assim, é um negócio... Eu sei que muita gente vai lá, tinha que ter passado desse time merda do Vasco, tinha que ter passado do Vasco, é um time cheio de jogador ruim também. Mas, cara, tem um jogador que resolve alguns jogos, ou vários jogos. Tem um jogador que resolveu os jogos contra o Fluminense. Tem um ataque que tem jogadores com a mínima capacidade de resolver. Isso faz diferença no futebol. É muito difícil você chegar, ganhar um título nacional, tendo como centroavante o Everaldo, o cara que tem ojeriza a gol, e hoje até quase fez um gol ali, mas é quase. Infelizmente, cara, foi nos pênaltis. O Fluminense jogou melhor no dia de hoje. Venceu o jogo por 1-0. A decisão foi pros pênaltis. E aí, irmão, pênalti é loteria. Canóbio recuou a bola no meio do gol. Inacreditável a cobrança do Canóbio. Vasco na final, Fluminense eliminado. Tem nem muito o que falar, cara. De herói a vilão, né? Herói da Libertadores, vilão no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Porque é aquilo que a gente estava falando, né? Eu vinha defendendo a escalação dele como titular porque o Everaldo é um jogador muito ruim. E a gente sabe, com tudo, que o John Kennedy ele tem qualidade. Só que o que está superando a qualidade do John Kennedy é a displicência. Então ele entrou em campo displicentemente, perdeu 2 grandes chances, furou uma bola, teve a bola do jogo, também chutou por cima, completamente desconectado com o jogo. E aí ele foi cobrar o pênalti e bateu o pênalti daquele jeito que vocês viram. O Canóbio bateu o pênalti muito mal, se borrou todo, Pipocou. Porque nessas horas é que a gente separa O homem dos meninos. os vilões dos mocinhos. Essa hora que a gente separa os vilões do mocinho, né? Coringa do... E os vilões do mocinho, não. Separa os homens dos meninos. Essas horas que a gente separa os homens do menino. O Canóbio foi pra cobrança de pênalti todo borrado. Todo borrado. Eu vi. E vinha fazendo uma partida boa, lutou muito, brigou muito. Foi lá e bateu o pênalti daquele jeito que vocês viram. Um pênalti ridiculamente cobrado. Mas assim, eu confesso aos amigos que... Tá perdoado. ter ido para esses pênaltis, eu tava com um sentimento ruim. Eu também. Eu tava com um sentimento ruim Assim... antes da partida. Não falei muito isso, não, que brinquei até. Falei, vamos meter 3-0, gol do Everaldo, enfim, mas eu tava com um sentimento ruim. Eu acordei com um sentimento ruim, acordei com um sentimento não legal. Caralho. E até que o resultado de 1-0 para mim foi uma coisa assim que eu falei, porra, eu acho que hoje meu sentimento ruim vai se voltar contra aquilo, vai acabar dando bom, né? E inicia com o Verratti perdendo o pênalti, mas fez igual o Cruzeiro. Não dá para perdoar a cobrança bizarra do John Kennedy e do Canóbio. 2 batidas de pênalti bizarras. Vamos perdoar. Bizarras. Ano que vem eles resultaram na nossa eliminação.
Eu também não vou colocar a culpa toda neles. Eu não vou dizer que só eles são culpados, né? Eu acho que a atmosfera que o Vasco teve para encarar essa partida, ela foi uma atmosfera diferente. Foi diferente. Eu senti isso desde o início, sabe? Eles estão merecendo Eu mesmo. senti isso desde do início, uma atmosfera muito diferente. O Vasco, ele encarou essa competição De verdade. como a competição da vida dele. Enquanto a torcida do Afinal. Vasco estava no CT apoiando os jogadores, a nossa torcida estava fazendo churrasco em Laranjeiras para comemorar aniversário. Um dia antes do jogo decisivo, a nossa torcida organizada, um dia antes do jogo decisivo. Uma temporada que, se não fosse o Mundial de... A gente vai ter que torcer muito para o Corinthians ganhar essa Copa do Brasil, porque se o Corinthians perder para o Vasco essa Copa do Brasil, o Vasco ganhar a Copa do Brasil, o Vasco vai se tornar bicampeão da Copa do Brasil, vai passar a gente em título e ainda vai tirar a onda que nos eliminou. Que esse é que é o problema. Então, assim, um fim de temporada melancólico do Fluminense, de um ano que prometia muito, principalmente após o Mundial de Clubes, ter sido semifinalista da primeira Copa do Mundo de Clubes, terminando. O Fluminense fez igual o Quarto melhor Cruzeiro. time do mundo. Cara, que ridículo, meu irmão. Passocou, JK e Canóbio passocaram. Pipocaram. Exatamente. Como pode, né? Passocou feio, cara. Passocou. Humilhação, que humilhação. Na moral, meu irmão, que Vasco no paçocada do pênalti é senhor embaçado. Canóbio. Que paçocada feia. Feia do Canóbio, meu irmão. Pô, meu irmão. Eu mole. Que loucura. Paçocou forte. Vamos celebrar. Falei aqui que o meu medo era o Fluminense cruzeirar, né? Cruzeirou. Cruzeiro. Fez Cruzeirou. exatamente. JK bateu um pênalti ridículo e o Canóbio também. Cara, Muito triste. tocou igual uma moça, cara. Igual uma moça. Eu notei o psicológico dele na hora de ajeitar a bola. Eu notei também. Na hora de ajeitar a bola, ele já mostrava ali. Não, e eu concordo. Time sem ataque não merece ser campeão. Não sei. Eu vou ser honesto com vocês, tá? Volta aqui. Não seria. Não Volta seria. Não importa o que foi Volta aqui. os 90 minutos, porque o resultado final é Vasco classificado. Vascão. Primeira coisa a se dizer é o seguinte. Primeira de todas. Pra começar. Vasco classificado merecidamente. Merecido. Tem papo. Ah, mas não. Segunda coisa a dizer é tentar justificar muito rapidamente por que é merecido. O Vasco é um time com muito menos recursos hoje, técnicos, do que o Fluminense. Sim. Era o azarão, não era? Para muita gente? Azarão. Eu falei antes dos 2 jogos, ó, esquece esse negócio de favoritismo aí. Corinthians também. Estão falando. Isso aí em clássico. Tudo nos Então, pênaltis. Vasco tem muito menos recursos, tem menos dinheiro. É um time que chegou super desacreditado, 7 derrotas nos últimos 8 jogos do Brasileiro. E foi melhor do que o Fluminense nos 2 jogos, no geral. Um pouco melhor, mas foi melhor. Foi melhor. E por que foi merecidamente classificado, a meu ver? Por que é merecidamente o finalista da Copa do Brasil junto com o Corinthians? Aliás, perderam os 2 favoritos, né? Fluminense e Cruzeiro perderam. Que não Favoritões da galera aí, perderam. E nos pênaltis, ambos. O que o Vasco, a meu ver... Tô achando que o Vasco vai ser campeão nos pênaltis, vai jogar a Libertadores e voltar os 4 cariocas na Libertadores. E o Botafogo vai estar na pré-Libertadores, se não classificar para a pré-Libertadores, é lascado. Além de ter sido um pouco melhor no geral nos 2 jogos, o que o Vasco mereceu e o Fluminense está merecidamente eliminado. Pega as finalizações dos 2 times hoje. Pega. Vou falar do jogo de hoje, tá? Estamos falando do jogo de hoje. Primeira coisa que eu vou botar aqui na tela, números, para vocês verem se tem muita diferença entre um e outro. Spoiler, tem. Aí eu vou justificar o que eu tô falando. Olha aqui, ó. Participam tanto do jogo, já falei isso várias vezes, né? Eles participam tanto do jogo que eles erram 30 jogadas, mas acertam 5 cada uma no jogo. Mas o que erram é uma barbaridade. O que o Canóbio teve de bola, a sua feição,
no bico da grande área para cruzar direito, para dar assistência. Mas teve mais 8 dessa no jogo. Canobi cruzando. Cruza lá do outro lado, cruza por trás do gol. Os caras treinam, cara. Sei. E o Serna não tem nenhuma intimidade para fazer gol. Às vezes em quando ele faz um gol, é verdade. Desviar. A cada 3 meses ele faz um gol. Pois é. Fez um outro dia aí com desvio, né? Contra o Vasco. Com desvio. Ataque do Flusão. E hoje? As chances que teve. Como é que eu posso chamar aquilo? A forma como finalizou o Serna? A forma como eles perderam o gol? Me fala você aí. Não tem o que falar. Então, minha gente, o Vasco, ele não ganhou o jogo hoje. Estou falando de empatar, não. Ele não ganhou o jogo hoje por competência extrema do goleiro Fábio. Esse joga O mesmo. Fábio fez grandes defesas. Não foi por incompetência do Vasco. O Andrés Gomes, no primeiro tempo, deu um chute na gaveta, na coruja. O Fábio salvou. É isso aí, rapaziada. Essas foram as reações tricolores aí. Meu irmão, vão ter que calçar a sandalinha da umidade, porque o Vasco tá na final. Parabéns ao Vasco aí. E vai dar Vasco e Corinthians, vai ser um jogo muito difícil. O Corinthians aí tem um bom histórico contra o Vasco, mas às vezes esse bom histórico aí acaba justamente na final da Copa do Brasil. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Vou ficando por aqui, tamo junto e até a próxima.